no vídeo de hoje vamos falar sobre o ciclo da borracha. Bom, essa semana aí o ministro do Meio Ambiente, numa entrevista, acabou fazendo uma declaração sobre a importância que o Chico Mendes teve aí dentro do Brasil, né? Mas não vamos falar do Chico Mendes, né? É que essa história aí me fez remeter a esse ambiente onde o Chico Mendes se manifestou, né? E a importância desse local, né? Que é a área da floresta amazônica, onde se dava lá a exploração da borracha. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, deixa eu fazer a primeira referência. A primeira referência que a gente tem da exploração de látex está num livro de 1774, num artigo do pesquisador francês Charles-Marie de la Condamine, né, onde ele descreve esses tipos de objetos feitos de látex, né, feito da seiva da seringueira, por índios daquela região amazônica. Então ele fala lá de potes e de bexigas de borracha, né, que amassavam quando você comprimia e voltavam ao formato natural posteriormente, né? Então, depois dessa descoberta aí começou a se explorar esse tipo de objeto e percebeu-se uma função econômica aí bastante importante, né? Bastante prática. Tanto que no ano de 1803 é quando surge a primeira indústria que vai trabalhar com borracha, né, como matéria-prima na França, em Paris, né? Esse tipo de planta seringueira só tinha aqui na região da floresta amazônica, bem na região entre o que é o Brasil e a Bolívia, onde está o Acre. Pois é, o Acre nem sempre ele foi brasileiro, né? O Acre, por um tempo, ele pertenceu à Bolívia, e é durante o ciclo da borracha que o Acre vai passar a ser um território brasileiro. Bom, o ciclo da borracha tem duas fases, tá? A primeira fase ocorre entre 1879 e 1912, chamado de primeiro ciclo da borracha. O segundo acontece entre 1942 e 1945, né? Bom, vamos lá então, né? Como eu disse, esse tipo de planta só existia nessa região aí entre o Brasil e a Bolívia, lá no meio da floresta amazônica, né? Em 1850 começa a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial vai mudar a forma de se trabalhar, a forma de se produzir que tinha no mundo inteiro, e aproveitando desse boom tecnológico que aparece aí na segunda metade do século XIX e que avança para o começo do século XX, né, o ciclo da borracha vai entrar nessa aí e vai ter uma participação muito ativa para o desenvolvimento industrial. Não no Brasil necessariamente, né? O Brasil, né, trabalhava com extrativismo nesse momento aí e pegava esse látex e enviava para fora do país, né? Tanto o Brasil quanto Bolívia vai explorar essa borracha vinda do látex naquela região, só que o Brasil tinha uma vantagem, que era o quê? O acesso ao Atlântico, né? Essa região aí da Bolívia, para você chegar ao Pacífico, que ficaria mais perto, né, teria que passar pela Cordilheira dos Andes, então o caminho mais fácil era sempre pelo Atlântico. Tanto que nesse momento aí, Brasil e Bolívia vão começar a montar certas negociações para conseguir garantir que a borracha boliviana também atingisse o Atlântico, passando então necessariamente pelo Brasil. E ali, no ano de 1846, né, o governo boliviano começa a fazer especulações ali, montar acordos para que se construísse uma ferrovia ligando os rios Mamoré, na Bolívia, ao rio Madeira, né, no Brasil, né? Então a ferrovia ligaria esses dois polos aí, né, e a partir do rio Madeira, essa borracha seria transportada via hidrovia, né, para chegar no Atlântico, chegar nos portos lá e de lá ir para a Europa. Então, nesse momento surge a primeira ideia da ferrovia Madeira-Mamoré, né? Bom, no ano de 1867, o governo brasileiro, né, entra nessa brincadeira, né, e resolve juntar um conjunto de engenheiros para ir até essa região e ver a possibilidade dessa conexão
entre os dois rios, né, garantindo a exportação da borracha boliviana e também, obviamente, auxiliando as conexões ali da região da floresta, de onde se extraiu o látex, para que o látex brasileiro também fosse exportado. E essa região aí não é das melhores para você fazer transporte. Primeiro que é uma área de floresta muito densa, né, com um índice pluviométrico muito grande, então conjunto de chuvas o ano inteiro que acabavam prejudicando o transporte, fora doenças, ataques de índios e também uma irregularidade no terreno, né? Nessa região do Rio Madeira aí, conta com pelo menos 20 cachoeiras, o que atrapalhava ali o transporte pelo rio. Então a ferrovia deveria inclusive avançar a margem do Rio Madeira até acabar essa área de cachoeiras, para aí sim, né, ocorrer o transporte, né? Então, 2 anos depois aí que o governo brasileiro entra na brincadeira e começa a achar que pode ser interessante esse tipo de projeto, né, no ano de 1869, o engenheiro americano George Earl Church, né, é contratado pelo governo boliviano para construir essa ferrovia, né? Não só construir, mas construir e explorar. Então ele recebeu a permissão do governo boliviano, né, para que ele fizesse uma ferrovia conectando esses dois espaços e, em troca, receberia os direitos de exploração. A ideia foi tão bem reconhecida que no ano seguinte o governo brasileiro, né, foi lá e deu o aval também. Bora lá, manda ver, Church, e começa a produzir essa ferrovia. O Church, pelo jeito, não tinha noção da dificuldade que seria construir essa ferrovia, e nas mãos dele a ferrovia nunca chegou a ser concretizada, né? Mal conseguiu sair do papel. Toda a investigação feita na região lá mostrava a quantidade de dificuldades que existia para aquele tipo de transporte, e a empreitada aí do Church acabou não dando certo, né? Bom, a partir desse momento aí, né, com a Revolução Industrial, a necessidade da borracha vai acabar crescendo ainda mais quando começa a surgir a indústria automobilística, né? Então a indústria automobilística vai ter a necessidade aí de produtos feitos da borracha, né? Só imaginar o básico, né, do pneu, que vai acabar incentivando essa exploração, né? Bom, a ganância dos barões da borracha, que vão começar a se implementar nessa região, vai começar a tomar territórios bolivianos. Então, uma série de grandes proprietários de terras na floresta brasileiras vão começar a ocupar territórios bolivianos, e a coisa vai começar a ficar preocupante, né? Como eu disse, o Acre, que era o grande centro da exploração da borracha, né, que era boliviano, estava ali sendo ocupado por brasileiros que estão extraindo o látex da floresta. E a coisa começou a ficar tensa, né? Então, a chamada questão do Acre aí colocava em oposição Brasil e Bolívia pela posse do Acre, e que poderia acabar resultando num conflito armado. Não que não tenha rolado nenhum, mas nenhum oficial, né? Mas conflitos na região vão aparecer uma série aí, até que o Brasil vai conseguir colocar tudo em panos quentes e conseguir montar um acordo com a Bolívia, né? No chamado Tratado de Petrópolis, que aconteceu em 1903 e foi encabeçado pelo Barão de Rio Branco, né? Então, nesse acordo com a Bolívia, né, como existia uma dificuldade de ocupação do território, afinal de contas, isso se dava no meio da floresta. Vamos lembrando aí que as seringueiras, elas não eram plantações de seringueiras, né? A seringueira estava ali no meio da floresta, então ia-se até a floresta e se extraía a seiva da seringueira, né? Então, essa área que era de ocupação indígena, quase não tinha bolivianos ali, mas brasileiros tinham uma série, que estavam migrando constantemente, ocupando esse território. Então, a Bolívia aceitou conceder o Acre para o Brasil, mas pegou algumas coisas em troca. Então, o que foram as coisas que saíram lá no Tratado de Petrópolis? Bom, primeiro, Acre fica para o Brasil. O Brasil pagaria ao Acre o valor de 2 milhões de libras esterlinas, que nunca foram pagos integralmente, né?
Então, parcialmente isso aí foi pago, o Brasil está devendo até hoje aí pelo Acre para a Bolívia. Né? Que mais? Terras que eram do Mato Grosso e que foram entregues à Bolívia, isso sim, sem problema nenhum, foi entregue, passou a ser parte do território boliviano, enquanto esse território boliviano, que era o Acre, passou a ser parte do Brasil. E mais, né, essa conexão da Bolívia para o Atlântico, passando lá pela tal da ferrovia Madeira-Mamoré, né? Não só a ferrovia, mas todo o caminho da hidrovia, né, que permitiria esse contato entre a borracha boliviana e o Atlântico para poder facilitar a exportação. Então, no ano de 1907, aí sim, né, após o Tratado de Petrópolis lá de 1903, então 1907, finalmente começa a construção da Madeira-Mamoré, não mais lá pelo Churchill, mas por outro engenheiro também americano, percebe o interesse dos empresários americanos e do governo americano também dentro do Brasil, nessa região aí para poder explorar a borracha que abastecia as indústrias dele. Né? Quem que era esse engenheiro? Era um cara chamado de Percival Farquhar. Né? Farquhar, lembra lá do príncipe, do Duque Farquhar, do filme de Shrek. Né? Então lá o Farquhar, né, vai começar a fazer essa construção que vai durar de 1907 até o ano de 1912. Só que teve um problema aí no meio do caminho, né? Porque o Brasil demorou um pouco para conseguir fechar essa ferrovia. Né? Nesse intermeio aí, os ingleses vão conseguir piratear mudas de seringueira da floresta amazônica. Né? Então, começaram a explorar aquele território da floresta, roubaram mudas de seringueira e vão levar lá para a Malásia e para o Ceilão, onde vão fazer plantações de seringueira. Então, em 1912, quando a ferrovia fica pronta, essa borracha brasileira e boliviana, que era exclusiva daqui, né, não existia seringueira em outro território, senão do território do Amazonas, né, vai começar a sofrer com a concorrência dessa produção inglesa, que era feita em larga escala, né, não mais o cara indo ao meio da mata para poder explorar essa seiva dessa árvore que estava já dentro da mata, mas fazendo plantação de seringueira, né, numa área de floresta tropical semelhante aqui ao Brasil, para poder explorar esse bem. Então, o que acontece? Com a grande oferta de látex feita por essas indústrias inglesas, da Malásia e do Ceilão, o preço da borracha vai cair. Né? Essa queda do preço da borracha vai piorar ainda mais porque 2 anos depois de começar essa ferrovia, 1914, né, é aberto o canal do Panamá. Então, por outros caminhos que não esse da Madeira-Mamoré, a Bolívia vai conseguir exportar a sua produção lá para os Estados Unidos, passando pelo canal do Panamá, ao invés de passar pela floresta amazônica. E olha que essa construção da Madeira-Mamoré acabou assim, tendo um custo monstruoso. Lembra que eu falei lá que essa região não era das mais simples, uma região de bastante desnível, uma região onde existia uma série de doenças, né, como malária, por exemplo, que era extremamente contagiosa e levou à morte de centenas, se não de milhares de trabalhadores. Né? Costumava-se falar que cada dormente, né, aquelas traves de madeira entre os trilhos do trem, né, cada dormente da ferrovia Madeira-Mamoré dava pelo menos 3 mortos na construção dessa ferrovia. Bom, por fim, essa concorrência que vai ter com a borracha das indústrias inglesas vai fazer com que essa região entre em decadência. Né? Tanto que o ápice do desenvolvimento dessa indústria do látex, dessa indústria extrativista do látex na região amazônica, se dá entre o ano de 1890 e 1920. Né? Lembra que a ferrovia fica pronta em 1912. Então, 1920 é o fim desse período de auge de exploração. Durante esse momento ali, cidades como Manaus, Belém vão virar grandes metrópoles no estilo francês da Belle Époque, né? Um puta negócio fantástico no meio de uma área de floresta, né? E que logo depois entra em decadência, logo depois já não tem mais tanta riqueza acumulada. Né? Então, essa ferrovia que custou uma quantidade gigantesca de vidas, um problema diplomático gigantesco, pouco tempo depois, né, na década de 1930, já começou a ser desativada parcialmente e vai ser plenamente desativada
no ano de 1972, quando vem o projeto da construção da Transamazônica, né, já durante o governo militar no Brasil. Né? Bom, depois desse momento, né, vai ficar um certo silêncio da exploração da borracha lá, que vai ser retomado, como eu falei, em 1942, no chamado segundo ciclo da borracha. Bom, 1942 é o ano que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, naquela mesma indústria lá que consumia a borracha brasileira, né, há algumas décadas antes desse momento. O Brasil está vivendo ali, nesse momento, a Era Vargas, né, que está em busca de um desenvolvimento industrial e vai ver nessa necessidade de borracha, já que essas indústrias inglesas não estavam funcionando plenamente por causa da Segunda Guerra, né, vai passar a consumir essa borracha brasileira que voltou a ter um valor comercial muito grande. Né? Infelizmente isso durou só até o final da guerra, mas durante esse momento aí a exploração da borracha nessa região da floresta amazônica vai ser uma solução para um problema que o governo Vargas enfrentava, que era o excedente de mão de obra dentro da região nordestina. Bom, durante o governo Vargas existia um grande incentivo à indústria, mas que vai estar concentrado aqui na região sudeste, né? Na área ali no entorno de São Paulo principalmente, né? E o Nordeste acaba ficando meio esquecido e o Nordeste vai ter um excedente de mão de obra gigantesco que, óbvio, vai gerar um problema social. Então, né, aproveitando dessa necessidade de borracha que tinha no mercado global, né, o Vargas cria um conjunto de órgãos que vai garantir transportar trabalhadores do sertão nordestino, que era esse excedente de mão de obra, né, para ir para a floresta amazônica para explorar látex. Essa migração gigantesca do Nordeste para Amazonas vai gerar um povoamento muito grande da Amazonas e vai gerar um novo tipo de mão de obra. Esse novo tipo de mão de obra que lá na frente vai marcar a aparição de Chico Mendes. Só que isso é conteúdo para outra videoaula. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu nego, você deveria estar estudando.